Amado, há quanto tempo você não escreve uma carta? Uma carta. Talvez eu tenha que explicar aqui melhor, porque o pessoal mais novo não sabe nem o que é carta, né? Carta é aquele negócio que bota selo, bota no correio e entrega em algum lugar longe da gente. Há quanto tempo você não escreve uma carta? Agora não tem mais carta, né, irmão? O negócio é WhatsApp, Facebook, e-mail. Carta é coisa para gente antiga, gente que não conhece essas tecnologias modernas. O fato é que carta a gente não usa mais. Dificilmente a gente recebe carta, dificilmente a gente escreve carta. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero caminhar para o encerramento de uma carta, que foi um dos instrumentos mais importantes, até anos recentes, na comunicação entre os homens. A gente se falava muito até tempos atrás através de cartas. E a Bíblia, na sua maior parte, é um conjunto de cartas. E a gente está considerando já há algum tempo a carta do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, ou aos irmãos Gálatas. E a gente agora está terminando a exposição dessa carta de Paulo aos Gálatas. E hoje à noite eu quero terminar, na verdade, considerar uma parte da parte final da carta. Então, no tempo que você escrevia a carta, e quando cartas eram escritas, você sempre terminava a carta com algumas considerações finais. E eu fiquei sempre pensando, será que eu prego em Gálatas de novo no culto de abertura de missões ou não? Porque parece que o tema de missões não tem a ver com o que a carta vai tratar, mas eu descobri, para minha alegria, que essa parte final da carta, o apóstolo Paulo trata de questões que estão muito linkadas, muito relacionadas com missões, com aquilo que nós fazemos através desses desafios missionários que nos são colocados. Então eu não quero perder esse momento de continuar expondo Gálatas, mas de uma maneira linkar isso com o desafio missionário dessa noite também. Não sei se vou conseguir fazer isso, mas espero que consiga. E a gente agora vai caminhar para a parte final da carta. E quando a gente lê a parte final de Gálatas, a impressão que a gente tem é que as coisas que Paulo fala nessa altura da carta são um conjunto de advertências, de coisas que não estão conectadas entre si. E eu vou tentar mostrar que, na verdade, Paulo faz duas coisas na parte final da carta. Uma delas eu vou tratar hoje, e a outra eu vou tratar num outro sermão no domingo que vem. Paulo termina a carta fazendo um conjunto de advertências. E depois ele faz algumas considerações pessoais dele para a igreja da Galácia. Hoje a gente vai ver um conjunto de 3 advertências que ele faz para aquela igreja. E que se aplicam a nós, servem para nós, numa noite como essa, na nossa vida agora também. Então hoje eu quero olhar para essas 3 advertências e mostrar que elas estão ligadas com essa parte final da carta e com aquilo que a gente está considerando nessa noite como desafio missionário. Deixa eu ainda fazer uma última observação sobre essa parte do texto. É que nesse conjunto de advertências do apóstolo, ele está fechando aquilo que ele vem tratando ao longo de toda a epístola aos Gálatas. Que a nossa vida inteira deve ser permeada pelo Evangelho. As escolhas, os caminhos, as opções, as decisões que nós fazemos na vida devem ser todas elas permeadas pelo Evangelho. Um escritor do passado disse uma coisa que é muito verdadeira nessa altura da nossa exposição. Ele disse assim, olha, eu acredito no sol, não só porque eu sei que ele vai brilhar amanhã, mas porque através dele eu enxergo tudo à minha volta. Eu acredito no cristianismo, não só porque sei que ele é a verdade de Deus revelada aos homens, mas porque através dele eu enxergo tudo à minha volta. O Evangelho deve fazer a gente enxergar tudo à nossa volta a partir das lentes que ele nos oferece. Eu não consigo enxergar os irmãos. E olha agora que maravilha, irmão. Coisa maravilhosa, esse negócio chamado óculos.
Está vendo? Assim está embaçado. Sem evangelho, com evangelho. Sem evangelho, com evangelho. Sem evangelho, com evangelho. O evangelho deve fazer a gente enxergar tudo à nossa volta a partir da perspectiva dele. Então vamos olhar para esse texto e entender essas advertências para a nossa vida agora. Eu vou ficar sem o evangelho, porque sem evangelho é que eu consigo ler o texto. Abra aí em Gálatas, capítulo 6, e vamos ler essa noite do verso 6 até o verso de número 10. Gálatas 6, do verso 6 até o verso de número 10. São 3 advertências que Paulo dá aí para a igreja nessa reta final da carta. E vamos olhar primeiro o texto inteiro, depois eu vou chamar a atenção para cada uma delas. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Primeira advertência. Segunda advertência: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Terceira advertência: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a primeira advertência do apóstolo está no verso de número 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Isso tem muito a ver, irmãos, com aquilo que ele havia tratado no verso 5. Porque no verso 5, dá uma olhada aí rapidinho, ele diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo havia chamado a atenção para o fato de que cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. De que existe uma responsabilidade de cada um de nós, um fardo que nós carregamos que tem a ver com aquilo que fazemos com a nossa vida, à luz das oportunidades que Deus nos dá e como usamos essas oportunidades para a glória do nome dele. O problema é que essa visão do apóstolo Paulo, dada a nós no verso 5, pode produzir como resposta uma espécie de individualismo radical entre nós. A gente pode começar a pensar que, já que cada um tem que levar o seu próprio fardo, e é isso que importa no final, então, cada um por si e Deus por ninguém, porque se a gente estiver com Deus, vai estar na vantagem. A ideia então é que Paulo está quebrando qualquer interpretação nessa direção, dando essa primeira advertência. E qual é o conteúdo dela? Olha, vivam a vida de vocês, entre vocês, partilhando as coisas boas. E ele dá essa instrução para a gente. A instrução é: aquele que está sendo instruído deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que instrui. E aqui a relação é entre instruído e instrutor, entre quem ensina e quem recebe o ensino. É interessante que essa expressão aí, aquele que está sendo instruído, é a tradução daquela palavra que a gente conhece bem, né? Catecúmenos. Eu lembro que quando eu era garoto tinha a classe dos catecúmenos na igreja. E eu ficava perguntando o que são os catecúmenos. Parecia um grupo meio de gente que morava no sarcófago, né? E vivia numa sala dos catecúmenos. Catecúmeno, irmão, é quem está sendo instruído. É simplesmente isso. E a ideia é que na igreja, todo mundo está sendo instruído e todo mundo é instruído. Todo mundo é instrutor e todo mundo instrui. Na relação que há entre nós, não há lugar para gente que pensa que já sabe tudo e gente que pensa que não sabe nada. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. A ideia, portanto, é que a igreja não é para ser marcada por um individualismo radical. Ao contrário, deve haver uma
relação estabelecida entre os crentes, que quem instrui deve partilhar com quem é instruído a parte dos dons que recebeu. E quem recebe a instrução, partilha com quem instrui a parte dos dons que recebeu. O ponto aqui é que quem está sendo instruído na palavra, faça participante. Fazer participante é partilhar. É a mesma frase, o mesmo verbo de compartilhar. É o mesmo que você faz no Facebook, quando você usa lá aquela tecla compartilhe. E geralmente você só compartilha coisas que são boas, não é? Ah, não. Tem gente que compartilha coisa má. Aí eu tiro da minha lista. Porque partilhar aqui é sempre partilhar coisas boas. Coisas boas aqui é uma referência direta, irmãos, a dar sustento a quem se dedica integralmente a instruir a igreja. Então, a primeira advertência de Paulo é que a igreja deve ser um ambiente em que haja instrução. Essa é uma primeira coisa importante. Igrejas não devem jamais prescindir desse papel de instruir e ser instruídos. E esse não é só um problema para quem está iniciando a fé. Todo cristão deve ser instruído a todo tempo. E olha, irmãos, crentes que pensam que não precisam mais de instrução, estão redondamente enganados sobre eles mesmos. Ninguém na igreja sabe tudo, e ninguém na igreja não tem nada para ensinar. Deve haver um espaço sempre para instrução e para ser instruído. A advertência, então, é que nesse ambiente deve haver, então, um partilhar dos dons. É isso que ele está dizendo. Primeira coisa, não se esqueçam disso. Vocês estão juntos para partilharem os dons entre vocês. E vai haver gente que vai receber o dom para instruir, e quem está sendo instruído deve partilhar com quem instrui as boas coisas. Aqui, irmãos, eu quero dar um testemunho muito pessoal sobre essa dinâmica. Primeiro que a igreja não é um restaurante self-service, né? Em que você senta, pega o seu prato de comida, come, paga a conta e vai embora. A igreja não funciona assim. Não deveria funcionar assim nunca. A igreja deve ser um ambiente para partilhar. Partilhar. E eu, irmão, estou um pouco mais nessa categoria de quem instrui. E eu quero agradecer muito porque eu tenho recebido muitas coisas boas dos irmãos. Esse final de semana eu recebi até um carro de presente, irmão. Já devolvi, tá? É porque só me emprestaram por uma noite. Estou brincando, Marcelo. O Marcelo disse que eu podia levar e ficar com ele para mim, irmão. Mas é maravilhoso. Você quer me dar um carro? Olha só. Coisa boa é carro, né, irmão? Especialmente dessa maneira, partilhar coisa boa. É isso aí, é dar para quem instrui aquilo que nós temos para dar como resposta de dons que Deus também nos deu. Agora eu estou numa maratona maravilhosa na igreja, que é a maratona de almoçar na casa dos irmãos. E sabe que a fila, irmão, eu já tenho uma lista enorme. Alguns irmãos me procuraram para dizer, pastor, quando é que vai ser a minha vez? Irmão, daqui a 7 domingos. Daqui a 15 domingos o irmão me espera lá. Porque tem gente que já quer entrar na fila de novo. É maravilhoso isso. Tem gente que já me recebeu, quer me receber de novo. Eu estou aí, irmão. Fizer pudim de sobremesa, eu estou aí. Hoje o pessoal lá que me recebeu, o Cláudio e a Verônica, de maneira muito carinhosa, como sempre, e muito agradável, o Cláudio falou assim, pastor, tem um negócio aí que o senhor gosta. Aí eu, sem ser profeta, disse assim, é pudim, né? Aí ele falou, exatamente, pastor. É uma maravilha, irmão, partilhar coisa boa. Me chama aí que eu estou na pista. A ideia, então, é isso, essa dinâmica da igreja. Paulo, irmãos, está dizendo isso para essa igreja porque, lamentavelmente, a igreja da Galácia não fez isso com ele. Lamentavelmente, muitos daqueles irmãos haviam sido alcançados pela graça de Deus a partir da pregação do apóstolo. E ele, infelizmente, não recebeu daquela igreja esse partilhar de coisas boas. Aqueles irmãos deixaram falsos profetas aparecerem no meio da igreja, enganarem a igreja e fazerem do apóstolo Paulo um inimigo dela. Então, de uma certa maneira, o que ele está dizendo é o seguinte, não cometam comigo, não comigo, tá, irmãos, com o apóstolo Paulo, não cometam de novo o erro que vocês cometeram comigo. Aprendam que na igreja a gente partilha
os dons que Deus nos deu. E é essa a dinâmica que devemos viver no contexto da igreja. Segunda coisa que ele diz, segunda advertência está no verso 7 e no verso 8. Não vos enganeis. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a segunda advertência dele, que tem a ver inclusive com a primeira, né? Porque a igreja estava, infelizmente, semeando coisas que não foram exatamente aquilo que ele ensinou, e ela colheu o resultado disso. Mas agora ele aplica o princípio de uma maneira mais geral. E tem gente que considera essa lei do verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A grande lei do retorno, que serve não apenas, irmãos, para as relações que estabelecemos com quem nos instrui, mas vemos isso acontecendo o tempo todo na vida. O tempo todo, essa experiência da semeadura e da colheita está acontecendo. Essa ideia aqui é uma ideia muito simples, mas muito poderosa. Muito poderosa. Ela é extraída, obviamente, da agricultura. Paulo está usando uma linguagem da agricultura para estabelecer um princípio moral, e mais do que isso, um princípio espiritual para a vida, que tem duas maneiras de enxergar de maneira muito clara. Primeira, você sempre colhe o que planta, irmão. Sempre. Na vida, na agricultura, nas relações que você estabelece, você sempre colhe o que você planta. Não tem jeito. Se você planta tomate, irmão, você vai colher o quê? Tomate, irmão. Não tem a melhor chance de você plantar tomate e colher pimentão. Se você planta batata, não tem a menor chance de você colher cenoura. E veja, você vai colher o tipo de batata que você plantou. Se você planta na carne, irmão, vai sempre colher destruição. Se você planta no espírito, irmão, você sempre vai colher vida eterna. É isso que ele diz no verso seguinte. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. A mesma lógica. Você sempre colhe o que planta. A segunda consequência dessa lei é que você sempre colhe o que planta. Pastor, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A primeira frase é você sempre colhe o que planta. A segunda é você sempre colhe o que planta. Mas numa outra perspectiva. Qual é? É que por demais, ou melhor, por mais que demore a colheita, o que define o que você vai colher não é o tempo de espera, mas a semente que você plantou. Por mais que você espere a colheita, não é o tempo de espera que define o que você vai colher, mas a semente que você plantou. Porque é verdade, irmãos, que sempre existe um gap, um delay, uma distância, um tempo entre o tempo da colheita em detrimento do tempo da semeadura. Ninguém planta batata hoje e espera colher batata amanhã. Há sempre um delay, um tempo, não é? E na vida é assim também. Às vezes você está colhendo coisas hoje que você plantou alguns anos atrás. Você está colhendo agora coisas que você plantou há um tempo atrás. Ou o que você está plantando agora, você não pode esperar colher amanhã. Vai colher daqui a algum tempo. Mas o que define a colheita lá na frente, independente do tempo que isso dure, não é a sua expectativa, mas o que você plantou. Não é a sua ansiedade, mas o que você plantou. Não é o tempo, mas o que você plantou. Não é as circunstâncias, mas o que você plantou. E aí, o que você plantou, irmão? É assim. Paulo está dizendo, então, que a gente é livre, irmãos, para fazer escolhas. Mas a gente vira sempre refém
das consequências delas. Sempre. Você pode escolher agora, irmão, mas daqui a algum tempo a conta vai chegar. E ela chega, irmão. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Tão certo quanto você me ouve enquanto eu estou chamando a sua atenção para isso. O que você tem plantado é o que você vai vir a colher. E tem essa frase aí, de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. Para muita gente essa frase é assim, parece que Deus está sentado no trono dele, de maneira vingativa, contabilizando tudo que você anda fazendo, né? Então depois ele vai deixar essa conta chegar no teu colo. Então parece ser um Deus que está... Ele pensa que eu não estou vendo. Ele pensa que eu não vi o que ele fez. Não é nada disso, irmão. A ideia não é essa, não. A ideia de que Deus não se zomba é que essa é uma lógica natural e consequência natural das leis estabelecidas por Deus no universo criado por Ele. Que vale para a vida na sua maneira natural de ser vivida, mas vale também para a vida na sua consequência moral, na sua consequência espiritual. Quando a gente planta inveja, ódio, rancor, quando a gente planta disse-me disse, fofoca, qual é a consequência disso, irmão? Morte. Sempre morte. Não tem chance de uma fofoca fazer bem, irmão. Não tem chance de você plantar na carne e não colher destruição. Não tem chance de você viver no pecado e achar que como resultado disso você vai colher salvação. Essa frase é o resumo de todo o livro de Provérbios, por exemplo. Todo o livro de Provérbios está baseado nesse princípio. De que consequências são sempre resultado daquilo que a gente planta. Vou dar um exemplo para ser muito breve nisso. Abra, por exemplo, aí em Provérbios 16. E veja o verso 28, por exemplo. Rapidinho, para a gente só ver como esse princípio está em Provérbios. E você pode ler Provérbios e vai ver como ele aparece reiteradas vezes no livro de Provérbios. 16, 28. Olha o que acontece com o homem perverso e aquele que espalha contendas. O que ele promove? É dito assim, o homem perverso espalha contendas. E veja o verso 28 na parte final. O difamador separa os maiores amigos. Isso não é a maior verdade, irmão? Você conheceu já alguém que difamou, fofocou, falou mal, e como resultado disso, gente que era muito amiga, se transformou em? E resultado do quê? De um plantio mal feito, né? De um plantio desgraçado, miserável, carnal, que produziu destruição. Eu podia ler muitos outros, mas vamos ler o inverso. Veja aí mesmo em Provérbios 16, veja o verso 24. Olha o contrário também. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Não é verdade isso aqui, irmão? Você fala de uma maneira agradável, amorosa, isso promove um efeito. Plantou palavra agradável, colheu, o resultado está aí. Doces para a alma e medicina para o corpo. Eu quero sempre perto de mim gente que tem favo de mel para me oferecer, irmão. Porque isso é plantar no Espírito. E plantar no Espírito sempre promove vida. Eu sei que quando você ouve esse princípio, que está aí estabelecido aos milhares, eu não tenho tempo para olhar todos eles, você pode usar ele também para outras coisas da vida, irmão. Por exemplo, agora a ciência já sabe uma coisa que a gente também concorda. Se você não quer ter problema de saúde, problema do coração, por exemplo, se alimente bem, né? Comer fast food, hambúrguer do McDonald's, batata frita, pizza, risole, seja lá o que for, irmão, não vai cobrar o preço agora.
Mas mais cedo ou mais tarde, as tuas coronárias do coração estarão entupidas e cheias de gordura. Plantou, irmão, vai colher. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Como é que você está plantando, irmão? Tem gente que fica reclamando com o que está colhendo, mas não quer admitir o que andou plantando. Paulo está dizendo, olha, irmãos, vocês sempre colherão o que vocês plantarem. Isso vale para a vida, vale para as relações pessoais e vale para a nossa relação com Deus. Ninguém consegue, irmãos, experimentar a vida do Evangelho se não aprender a plantar como o Evangelho manda plantar. Não reclame. Admita que você está falhando naquilo que é o princípio do texto. Eu sei que a primeira reação que surge a partir dessa passagem é a seguinte: mas pastor, o negócio está tão difícil por aí, pastor. Tem tanta gente plantando na carne e colhendo vida, e tem gente plantando no espírito e colhendo corrupção. O senhor não viu agora, pastor, o negócio aí do mensalão, o negócio dos problemas de injustiça no Brasil. Pastor, mas o negócio está tão complicado, o senhor vem falar de uma coisa que aos montes parecem não estar acontecendo e funcionando. Eu já lembrei, irmãos, isso é uma questão de tempo. Esse pessoal vai colher, mais cedo ou mais tarde. Eu até prefiro mais cedo, irmão. Mas vai colher, irmão, calma. Não deixe que a perspectiva atual faça você não enxergar o que o Evangelho está afirmando. Por isso a gente precisa da última advertência do apóstolo mais do que nunca. Porque depois dele ter falado dessa semeadura e dessa colheita, ele termina com uma última advertência para a igreja da Galácia, que serve como uma luva para a gente nessa noite. Ele diz ainda, olha, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu queria abrir a sua percepção dessa última advertência, porque ela tem tudo a ver com o que foi dito no verso anterior, mas ela amplia para a gente uma percepção ainda mais importante que o Evangelho deve dar para cada um de nós. Esse aqui, amados, é o chamado de Deus para nós. A vida cristã tem muito mais a ver com isso aqui do que com fazer reunião, ter compromisso com a causa da igreja, se envolver com os cultos públicos ou coisas desse tipo. O chamado do Evangelho para a gente, irmãos, é acima de tudo mais, irmão, tudo mais. E se você está falhando nisso, não adianta tudo mais estar acontecendo. É aprender a não se cansar de fazer o bem. E aqui fazer o bem, irmãos, primeiro é uma coisa que cansa. O que não cansa é fazer o mal. A pessoa que faz mal não cansa, irmão, porque fazer mal não cansa. Mas fazer bem cansa. Cansa. Cansa porque, sob muitos aspectos, a gente faz o bem sem nem sempre enxergar os resultados desse bem. Cansa porque fazer o bem exige da gente que a gente tem que se dispor a abrir mão de um monte de coisa que a gente não quer fazer no primeiro momento. Fazer o bem, por exemplo, custa caro às vezes. Você vai ter que fazer investimento financeiro, inclusive. Fazer o bem custa você abrir mão do teu tempo, das suas prioridades. Fazer o bem faz você mudar as rotas dos teus caminhos. Fazer o bem cansa porque mexe com a gente. Lembra da história do bom samaritano? O bom samaritano para atender o homem e ele faz tudo o que era necessário para o bem do homem. Mas ele perde dinheiro, ele perde tempo, ele tem que levar na estrebaria, ele tem que curar das feridas. Fazer o bem envolve um monte de coisa que traz cansaço. Então Paulo está dizendo, não se cansem. Não se cansem. E façam o bem. Façam o bem, não apenas com aquele discurso de querer evangelizar o próximo. Porque evangelizar o próximo pode ser uma forma de não fazer o bem.
se esse evangelismo não vem acompanhado de um interesse mais amplo pela vida do próximo. A gente à nossa volta, que precisa muito mais do que palavras, irmãos. Precisa muito mais do que um folheto. Eu não tenho nada contra dar folheto, não tenho nada contra falar. Mas o amor cristão não se revela apenas em palavras, mas se revela em atitudes muito concretas. É isso que Paulo está dizendo. Olha, na vida de vocês, o que vai marcar que vocês estão sendo guiados pelo Evangelho é quando vocês aprenderem a não se cansar de fazer o bem. Mas pastor, eu faço tanto bem, e o sujeito não aprende, não se cansa, irmão. Não se cansa. Não se deixa vencer pelo cansaço. Insiste nesse processo, porque a seu tempo você vai ceifar, irmão. Vou explicar daqui a pouco o que é esse ceifar aqui. Mas é seu tempo. A gente cria expectativas com relação às pessoas que a gente faz o bem, que são falsas. Às vezes demora, irmão. Demora, e esse bem que nós fazemos demora demais a aparecer. Né? Eu já evangelizei pessoas dessa maneira ampla e completa, e o fruto só apareceu muito tempo depois, eu nem vi. Eu já fiz bem tanta gente, e esse elemento de tempo e durabilidade está fora do meu controle. A seu tempo, você vai ceifar se você não se cansar, irmão. É para não se desfalecer, é para insistir no processo. E o texto diz mais, por isso, enquanto tivermos oportunidade. E aqui, irmãos, está uma coisa que a gente tem que lembrar também. Não é para você carregar o fardo do mundo inteiro nas suas costas. Não dá conta não, hein? Mas é para você aproveitar as oportunidades que aparecem. Né? E elas aparecem inúmeras vezes no nosso caminho. Não aparece, irmão? A gente olha e sabe que devia ter feito bem, mas passa de largo. É nessa hora que a gente tem que aprender a buscar essas oportunidades fazendo bem a todos. O crente foi chamado para fazer o bem a todo mundo. Todo mundo. Independente do time que torce. E botafoguense tem que fazer bem a flamenguista, por exemplo, irmão. A vascaíno. Você sabe o que isso é no meu coração, mas tem que fazer o bem, irmão. Tem que fazer o bem a quem pensa diferente de você, a quem tem opiniões diferentes de você, a quem é petista, PMDBista, pedetista, seja lá o partido que for, partido vermelho, partido roxo, partido amarelo, o sujeito que gosta de vestir roupa branca, roupa azul, que usa calça Saint-Tropez, calça não sei o quê. Como é que é a calça que tu usa, Almir? Sei lá. Tem que fazer o bem, irmão. Entendeu? Eu não gosto daquela calça, mas eu faço bem pelo amor àquela alma. Interessa, irmão. O sujeito pode pensar e se posicionar de maneira diferente da gente. O bem é para todos. Nós não temos que categorizar ninguém nesse processo. O bem é para todos. E ele diz especialmente para quem está na família. Especialmente para quem está na família. Porque se é uma contradição que a gente não pode permitir entre a gente, é que a gente faça bem para quem está de fora e faça muito mal para quem está no lado da gente. E deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente é muito craque em fazer esse tipo de coisa, irmão. Não é verdade? É aquele marido que trata tão bem a visita, mas quando a visita vai embora, ele desincorpora, né, irmão? Volta ao normal. Volta ao processo stand-by. Já reparou como a gente trata mal quem a gente tem perto da gente? E a gente trata tão bem quem a gente não vê de vez em quando, né? O amado. O amado. Chega em casa, vai fazer a janta, mulher. Irmão, que palhaçada é essa, irmão? O bem aqui é para todos e ele deve permear especialmente as relações próximas, porque as relações próximas vão legitimar o bem que a gente faz a quem está fora. Não é esse o princípio da Bíblia? Se você não aprende a governar a sua casa, não dá para governar a igreja, irmão. Não dá para governar a igreja. Porque quem não governa a casa não está pronto para governar a igreja. Há uma contradição aí inaceitável. O texto está dizendo isso. A gente é uma família, irmão. Somos irmãos e irmãs em Cristo agora.
E o bem que a gente tem que fazer para quem está lá fora tem que primeiro permear as nossas relações. E se a gente permanecer assim, nós vamos ceifar, vamos colher o resultado disso. E o que a gente colhe quando a gente aprende a não se cansar de fazer o bem? E olha, deixa eu dizer uma coisa, você vai ter essa semana inúmeras oportunidades para fazer o bem. Inúmeras oportunidades. É que nem aquele crente que levantou de manhã e falou assim, Senhor, aquela oração piedosa, né? Eu gosto dessas orações piedosas, irmão. Senhor, eu quero ser útil para o Senhor no dia de hoje. Quero te servir, te honrar, te amar. Maravilha. E ele foi trabalhar. Trabalhou, fez o que ele tinha que fazer, cumpriu as obrigações dele, voltou para casa e falou, Senhor, eu não te servi. O Senhor não me deu oportunidade. Estou triste. Biquinho. Aí Deus falou para ele assim, quando você levantou, tinham 7 bilhões de oportunidades no mundo para você me amar. 7 bilhões, irmão. Esse é o número de seres humanos que estão aí espalhados pelo planeta. 7 bilhões. E você acha que tem que ter mais, irmão? 7 bilhões para você amar. Você não entendeu ainda isso? Que o chamado do Evangelho é para fazer o bem a todos. A todos. E quando a gente faz assim, irmãos, a gente colhe. Colhe. Mais cedo ou mais tarde a gente colhe. Esse é o princípio aqui. Colhe, ceifa, mais cedo ou mais tarde. Colhe o quê, irmão? Colhe vida. Primeiro porque a gente se sente útil. A vida só tem significado se ela for usada para abençoar outros, para partilhar para outros. Essa verdade maravilhosa que nos alcançou, irmãos. A gente se sente repleto de significado nessa hora. Acho que o maior beneficiado quando se faz o bem ao outro é quem faz o bem e não quem recebe. É isso que Jesus falou, irmãos. Melhor é dar do que receber. Veja que coisa curiosa, porque na nossa cabeça é sempre melhor receber do que dar. Mas para a Bíblia, melhor é dar. Porque quem dá, irmão, aprendeu a dar significado para a sua vida fazendo bem. A gente tem vida, irmão. Vida que começa em nós mesmos. Deus começa a fazer a gente enxergar o quanto nós precisamos nos desprender de nós mesmos para abençoar um monte de gente que está à nossa volta. Essa vida se manifesta naqueles que a gente alcança com esse bem. Porque em muitas ocasiões é esse bem que vai ser o caminho que Deus usará para começar talvez um trabalho na vida daquela pessoa também. É esse bem que vai legitimar, irmãos, de uma maneira muito clara, o amor que Deus tem por aquela pessoa. Entenda isso, irmãos. As pessoas estão cansadas hoje em dia do discurso do crente, que só fica falando, mas que não faz disso um discurso prático e concreto para ele. Lamentavelmente, a gente perde de vista que fazer esse bem torna muito claro para quem está à nossa volta que ser amado e amar são coisas que a gente só aprende com o Evangelho. Terceira coisa é que a gente vê essa vida se espalhando. Porque gente que foi alcançada pela vida que o Evangelho oferece é gente que também compartilha, gente que também dá para outros à sua volta a mesma vida que recebeu. Tem uma coisa maravilhosa sobre a igreja de Atos que a gente às vezes perde de vista. O texto diz que a igreja de Atos caía na graça do povo. Caía na graça do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles viam que essa igreja fazia o bem a todos. E essa vida se manifestava de maneira muito clara na vizinhança, nas ruas, na comunidade, no bairro, na cidade, no país. Foi para isso que a gente foi chamado. Para fazer o bem.
para semear a semente do bem. Num país onde tem tanta gente semeando a semente do mal, é bom que a gente entenda, amados, que esse foi o nosso chamado. Deixa eu terminar com 3 perguntas para a gente fazer o desafio missionário. Primeiro, você está talvez semeando na carne, irmão. Talvez você que esteja nos visitando está semeando na carne. E essa é uma noite para você ser chamado a perceber que você só vai colher o que você tem plantado. Vida eterna, salvação, reconciliação com Deus, só se obtém quando a gente aprende a semear no Espírito. E semear no Espírito para você significa buscar arrependimento, se voltar para Cristo, confiar nele como o Senhor e Salvador da tua alma. Enquanto você estiver semeando na carne, inevitavelmente você vai colher destruição. E falo isso de maneira muito solene essa noite. Que Deus te dê ainda tempo sobre a terra, na tua vida, para você reverter esse placar. Parar de semear na carne e passar a semear no Espírito. Minha oração é que essa palavra, essa mensagem, esse texto, alcance o teu coração e te chame a crer em Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Segunda aplicação. Eu queria encorajar a gente a semear no Espírito essa noite, irmãos. Queria encorajar a gente a fazer mão do princípio que esse texto nos dá. Semeie, irmão. Planta o bem. Mesmo que você não enxergue a colheita e os resultados dele. Plante o bem, irmão. Não desista. Persevere, não desfaleça. E você colherá, no tempo certo você colherá. Irmão, no tempo certo você colherá. Você colherá no tempo certo. Irmão, no tempo certo você colherá. Dure o que durar. Demore o que demorar. A colheita é certa. Então plante. Plante. De maneira generosa. Plante com alegria, plante com perseverança. Plante, 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 plante. Que a semana seja uma semana de semeadura farta, irmão. Farta. Terceira aplicação. Que a gente aprenda essa noite, irmãos. Que missões é isso? Missões é plantar a semente do bem. Missões é sustentar aqueles que estão instruindo outros na palavra. Missões é lançar essa semente num lugar longe da gente, que a gente talvez nunca enxergue os resultados, mas que pela palavra nós cremos que as sementes lançadas lá produzirão os efeitos que só ela é capaz de produzir. Vida. Vida e vida com abundância. No coração daqueles que forem boa terra, para a glória e para o nome do Senhor Jesus. Queria então que você pensasse quanto que você quer semear essa noite. Quanto? E não são valores apenas que eu estou tratando aqui. Claro que isso vai ser representado em valores de alguma maneira. Mas o desafio é a gente sair daqui com o valor da nossa semente. Quanto que a gente quer depositar nessa semeadura? E olha, você vai colher o que você plantar, irmão. Então lembra, se plantar pouco, é isso aí, irmão, colhe pouco. Se plantar muito, colhe o resultado desse plantio. E o desafio é que a gente saia daqui com a nossa semeadura estabelecida. Para que ao longo dos próximos meses, essa colheita seja levada avante. Então como é que funciona? Esse é um desafio para crentes, servos do Senhor e membros da igreja. Eu não quero que nenhum visitante que está conosco se sinta constrangido a participar desse momento. É para a gente, irmão, para mim e para você, que podemos fazer o bem a todos e agora fazer o bem para esses desafios de missões que foram apresentados aqui. Você vai receber um envelope que você já conhece bem e vai definir nesse envelope, ou melhor, no envelope não, no papel desafio, o que você vai entregar como semeadura. E o que você escrever lá vai ser o valor que você vai entregar pelos próximos meses na campanha de missões. Então a gente vai agora receber o papel desafio. Nosso irmão Elmir e a irmã